Olá, crianças, tudo bom? Logo, logo nós estaremos juntos lá na nossa igreja, tá bom? Mas agora, hoje, no domingo, nós vamos aprender uma nova lição aqui do nosso livro. O livro que tem como um tema maus comportamentos, né? E aí nós vamos falar sobre a lição de número 14, que está lá na página de número 36 e 37. Tem aí as questões para você responder. Hoje nós vamos contar a história de um rapaz muito bonito chamado Absalão. E ele era filho de um rei. Sabe de quem? Do rei Davi. Isso. Lembra que o tio Arimar contou a história do rei Davi numa outra live? E ele disse que o rei Davi matou Golias? Pois é, ele ficou muito conhecido em toda a região. E aí ele conheceu vários reis, e esses reis tinham um costume muito feio, né, que Deus não se agradava, que era casar com várias mulheres. E Davi seguiu alguns passos desse rei, e ele casou com várias mulheres. O que ele fez? Aconteceu que ele ultrapassou o sinal vermelho de Deus. Porque Deus tem um sinal vermelho, né? E ultrapassar o sinal vermelho é errado. E ele ultrapassou o sinal vermelho de Deus. O que aconteceu? A sua casa entrou em confusão. As mulheres brigavam entre si por ciúme e tudo mais. E ele teve vários problemas. E um dos problemas principais de Davi foi com o seu filho, chamado Absalão. Absalão era um rapaz, como eu já disse, muito bonito, conhecido ali em toda a região, pelo seu porte, pela sua beleza, pelos seus lindos cabelos. E as pessoas chegavam com ele e diziam: Absalão, como você é bonito, né? E ele dizia: realmente, eu sou muito bonito. Ele era um príncipe, mas ele queria ser o quê? Um rei. Então ele ficava obcecado pelo trono do pai dele, pelo trono de Davi. O que aconteceu? Davi, novamente aqui, ele estava passando por uns problemas bem complicados. Ele tinha pecado contra Deus, ele tinha pedido perdão, mas ainda assim ele estava muito deprimido. E quando a pessoa está deprimida, triste, ela tem dificuldade de resolver alguns problemas. Então ele estava demorando muito para resolver o problema do povo. Então Absalão, sabendo disso, que o pai dele estava triste e querendo o trono dele, ele se rebelou contra o pai dele, obediência, querendo o trono de Israel, querendo ser rei no lugar de Davi. E o que ele fez? Ele foi lá para frente da cidade, ficou lá na frente, lá do castelo, e quando as pessoas iam procurar pelo rei Davi, ele dizia: não, meu pai está muito velho, ele não vai lhe atender não, fale comigo que eu resolvo. E aí as pessoas, né, os homens, até mesmo alguns, né, sacerdotes dali, mulheres, idosos, procuravam Absalão, e Absalão tentava resolver o problema. O que aconteceu? As pessoas todas ali da cidade começaram a ficar: olha, Absalão está resolvendo o problema de todo mundo e Davi não está. Ou seja, Absalão começou a crescer. E aí, só que ele não queria de verdade ajudar as pessoas, ele estava mentindo. Olha a cara dele de mal, ele estava mentindo, ele não queria ajudar, ele queria só ser rei. E aí, Davi, agoniado, né, quando ele começou a ver que o seu filho estava se rebelando contra ele, ficou muito triste, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer. Davi teve outros filhos, irmãos de Absalão, como Salomão, né, que foi um grande sábio, que construiu o templo, e ele ia ser o rei, mas Absalão queria tomar esse trono. E quando a pessoa começa a desobedecer seus pais, a ser rebelde, acontecem coisas que não são legais. Então Davi, muito triste, foi e se escondeu, foi para dentro de uma caverna. Os cavaleiros de Davi, ele tinha vários cavaleiros, né? Ali da corte real, falaram: Davi, nós vamos lutar contra o exército de Absalão, porque ele já tinha feito um exército para tomar o trono. Aí eles foram para onde? A guerra, né? A luta aconteceu lá numa floresta. E Absalão, ele tinha uma mulinha, olha a mulinha de Absalão. Então ele subiu na mula dele e foi lutar. Então vinha os cavaleiros, né, o exército do rei Davi,
que o exército de Salomão perdeu para o exército do rei Davi. E Absalão sabendo disso, ele começou a fugir. E ele fugiu. Mas no meio do caminho tinha uma árvore e ele ficou preso na árvore. E ele morreu ali, pendurado. Sua mulazinha foi embora e ele morreu ali, pendurado. Quando os soldados do exército do rei Davi viram isso, correram e foi contar para o rei, que estava lá escondido numa caverna. Foi contar para o rei. O que aconteceu? Ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque era o filho dele, era alguém que ele amava muito. E quando você desobedece seu pai e sua mãe, eles ficam tristes também. E você sabe que quando nós desobedecemos, assim como Absalão, ele desobedeceu, que não é algo legal, traz alguns prejuízos. No caso de Absalão foi a morte. Então você, criança que está aí do outro lado, você não pode desobedecer. Nós temos que obedecer. Esse é o mandamento do Senhor. Hoje é o Dia das Mães. Você não tem que obedecer e abraçar e beijar a sua mãe só hoje. Você tem que fazer isso todos os dias. E quando você faz isso todos os dias, Deus abençoa a sua vida. Amém? Então, a nossa lição está aqui. Peça aí para o seu papai, para sua mamãe, para o seu irmão, para ler para você. Tem mais coisinhas aqui mais legais para você ler, para você ser muito mais edificado pelo Senhor. E aí, tem algumas questões na página de número 37 que você tem que responder. Você vai dizer, diga outros nomes dos irmãos de Salomão, de Absalão, que eu já até dei dica para vocês agora, Salomão. O que a rebeldia causa? No caso aqui de Absalão, foi a morte. Mas